tragédia! Aconteceu hoje às 5h45. O aviso de Padre Pio foi ignorado. Eles acharam que era só mais uma dessas histórias que circulam pela fé dos antigos. Mas hoje, ao amanhecer, o que muitos temiam se confirmou. O que foi ignorado durante tanto tempo agora escorre pelas paredes do silêncio e pesa sobre os ombros daqueles que preferiram não ouvir. Há algo sombrio se movendo, algo que foi alertado com lágrimas nos olhos e sangue no chão. Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, ouça, porque há avisos que não voltam. Há chamadas que não se repetem. E quando o céu se cala, é porque a última palavra já foi dita. A senhora Maria, viúva há mais de 20 anos, acordou com um sonho nervoso. Padre Pio lhe apareceu em prantos. Ela não entendia as palavras, mas o som da dor era inconfundível. Às 5h45 em ponto, seu telefone tocou. A notícia veio como uma pancada surda. Seu neto havia sofrido um acidente a caminho da igreja. Ela caiu de joelhos no tapete gasto da sala e, entre soluços, repetia: "Eu ignorei o chamado! Eu ignorei o chamado!" E naquele instante, ela entendeu o que havia perdido. Não o neto, pois ele sobreviveu, mas a chance de ter ouvido quando ainda havia tempo. Quantos mais estão fechando os olhos para o que já foi dito com tanta clareza? Quantas mulheres, como Maria, carregam a cruz de não ter acreditado a tempo? Não estamos falando de medo comum, mas de uma espécie de agonia silenciosa que consome por dentro. Não é superstição, não é boato. É algo espiritual que não pede permissão para entrar. E ele entra, como um vento gelado nas costas de quem achava que estava sozinha, como um cheiro de vela apagada no meio da noite. Estou deixando no comentário fixado o presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois, declare: essa oração mudou tudo em mim. Padre Pio sempre avisou que os tempos de confusão viriam como sombras longas ao entardecer, e que os sinais seriam ignorados porque o mundo aprenderia a zombar da dor sagrada. Mas o que ninguém diz é que o sofrimento continua, mesmo entre os que zombam. A alma reconhece quando foi deixada sozinha, e os pesadelos voltam, os calafrios na hora do ângelus, o vazio depois da reza repetida por hábito e não por fé. O coração sabe, ele sempre soube. Os avisos não eram para os curiosos, eles eram para os que tremem só de ouvir o nome de Deus. Eles eram para os que já perderam tudo, menos a fé. E é por isso que você ainda está aqui. Porque talvez lá no fundo alguma coisa te diz que ainda tem tempo, mesmo que pouco. Talvez seja por isso que está ouvindo essa voz agora, porque há mensagens que não são coincidência. Elas vêm direto do alto e não precisam de explicação. Ela se chamava Ágata, morava sozinha, cuidava do pequeno altar com uma vela acesa todas as noites. Certo dia, a chama não acendeu. E ela soube. 3 dias depois, soube do incêndio na casa da vizinha. E mesmo sem entender como, ela sentia que aquilo era o início de algo maior. O fogo vai começar onde ninguém quer olhar. Foi o que escutou de alguém que não via. Mas Ágata tinha fé, daquelas que o tempo não apaga. E isso a salvou. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero,
Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Há quem diga que os antigos exageravam, que histórias como essas são contadas só para amedrontar os inocentes. Mas inocente é quem fecha os olhos para o invisível, achando que assim ele desaparece. Não desaparece. O mal não respeita a descrença. E o sagrado não se justifica. Ele apenas é, e está aqui, agora, soprando em seus ouvidos a mesma frase que Padre Pio repetia com lágrimas. A alma que não vigia será vencida. Você já sentiu aquele arrepio sem vento? Aquela vontade súbita de rezar sem saber por quê? Aquele nome que brota do nada na sua mente? Como um pedido de oração? Não o ignore, porque os sinais, quando somem, não voltam. E a dor que vem depois de não ter ouvido é o tipo de dor que não se explica, só se carrega. Em silêncio, com culpa, com saudade da paz que foi oferecida e rejeitada. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Alguém te ensinou que sofrer calado é virtude, mas nunca te disseram que há sofrimento que pode ser evitado se você tiver coragem de ouvir os sinais. Não é sobre evitar a dor, mas sobre não andar nela sozinha. Há orações que não são palavras, são escudos. E há fé que não é gritada, mas vivida em pequenos gestos, como acender uma vela, como baixar os olhos diante do nome do santo, como baixar o volume da TV para ouvir o que o coração sussurra. Quantas vezes você sentiu que algo estava para acontecer? Quantas vezes ignorou? Quantas vezes depois disso disse, eu sabia? Pois é, você sabia, e ainda sabe, está em você, está agora. E por isso está ouvindo até aqui, porque a sua alma reconhece a verdade quando a escuta, mesmo em silêncio, mesmo na dor. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades, pegue agora antes que acabe. Depois escreva, Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Ela tinha 63 anos quando começou a ouvir sussurros durante a noite. Achou que estava ficando louca, mas a médica disse que era estresse. O padre disse que era o espírito clamando. E o neto, que dormia ao lado dela uma vez por semana, dizia que sonhava com vozes também. Até que uma noite ela se ajoelhou com força, chorando, dizendo: Padre Pio, se for para mim, me mostra. E ele mostrou. Padre Pio não aparece para quem quer ver. Ele aparece para quem precisa. Ele não fala para impressionar. Ele fala para despertar. Por isso, o que você sente agora não é ansiedade. É um chamado. E ele pode ser o último. Não por castigo, mas por misericórdia. Porque há bênçãos que só são dadas para quem busca com o coração em pedaços. E se o seu coração estiver nesse estado, então esse vídeo não é à toa. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis! Pegue agora antes que acabe! Depois declare, eu fui tocada por essa verdade. Você pode não saber explicar tudo o que sente agora, mas isso não diminui a importância do que está sendo dito, porque a alma entende antes da razão. Ela percebe quando algo é sério.
Ela treme quando a verdade se aproxima. E se você ainda está aqui, escutando com o peito apertado, é porque essa mensagem é para você. Não ignore. Você ainda está aqui, e isso significa que seu coração está batendo diferente. E não é só o coração, é o peito que pesa, o olhar que molha sem saber por quê. É uma lembrança antiga que você não pediu, mas veio. Talvez o nome de alguém que você perdeu, ou uma culpa que nunca saiu do seu travesseiro. O fato é, há algo dentro de você que está tentando te acordar. E talvez esse seja o sério chamado. Sabe quando você escuta um som à distância e tem certeza de que ninguém mais ouviu? Sabe quando algo dentro de você pede socorro, mas você não tem palavras para descrever? Isso não é delírio, isso é espiritual, e é aí que mora o perigo, no silêncio. Porque quando a alma grita e ninguém escuta, ela se cala. Mas o céu nunca silencia por acaso. Ele observa quem ouve com o coração e quem apenas escuta com medo. Você precisa entender que há forças que operam no invisível, forças que não querem te ver acordada, porque uma alma desperta é perigosa para o mal. E talvez por isso tudo tenha começado a dar errado. Os sonhos confusos, o peso no ambiente da casa, o barulho na janela às 3 da manhã, o calafrio durante a oração. Tudo isso são vestígios, e quem tem fé reconhece. Mas reconhecer não basta. É preciso agir, porque quem ignora o chamado sagrado cai. E a queda não vem com aviso, ela vem com dor, com perdas que poderiam ter sido evitadas, com lágrimas que escorrem tarde demais. E Padre Pio avisou: os que zombarem dos sinais viverão nas trevas da própria negação. E o que são essas trevas? São dias sem paz, são noites sem descanso, são orações sem resposta. Quantas vezes você pediu por um sinal, e agora que ele está diante de você, vai virar o rosto? Ou vai entender que certas palavras atravessam o tempo porque carregam peso eterno? Não são frases bonitas, são alertas, são toques de uma realidade que muitos fingem não existir, mas ela existe, e ela cobra. E quando cobra, não pergunta se você está preparada. Você sente que há algo te observando à noite? Que alguém caminha pela casa mesmo com tudo trancado? Sente que seus sonhos estão sempre em lugares ferronhos, sujos ou abandonados? Isso não é só psicológico. É um tipo de contaminação espiritual que começa aos poucos e vai consumindo, vai apagando a sua fé, seu brilho, sua vontade. E quando você percebe, já está orando sem acreditar, já está vivendo no automático. E não pense que é só com você. Tem milhares de pessoas vivendo o mesmo agora. E todas ignoraram os mesmos sinais. E todas achavam que era só uma fase. Até que uma tragédia mostrou que não era. Uma perda sem explicação, um diagnóstico vindo do nada, uma traição inesperada, uma dor que veio sem aviso. Tudo porque o aviso foi dado antes, mas não foi ouvido. Padre Pio deixou esse conteúdo como um sério para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você já reparou como o tempo parece estranho ultimamente? Como os dias estão mais pesados? Como as pessoas estão mais agressivas, mais impacientes, mais frias? Isso não é só comportamento, é espiritual. É o início de uma feor escuridão que foi profetizada há décadas e agora começa a se cumprir, aos poucos, sutilmente, como uma névoa que entra pelas frestas do mundo, e quando ela tomar conta, já será tarde.
Não ignore as sensações. A dor de cabeça na hora da missa, a angústia súbita sem motivo, o choro que vem durante a oração. Tudo isso são alertas. E quem tem sensibilidade sabe, porque o mal não chega gritando, ele chega sussurrando. E muitas vezes ele sussurra usando sua própria voz. Não precisa disso. Isso é exagero, é só impressão sua. Não, não é. Não espere! Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém! Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Agora ouça com seriosa. Há uma razão para você estar ouvindo isso agora. Entre tantos vídeos, tantas distrações, tanta coisa acontecendo, você parou aqui. Isso não é algoritmo, isso é intervenção. É o céu dizendo que ainda há tempo. Mas o tempo não será eterno, porque há momentos em que o silêncio de Deus é o som do fim. Padre Pio costumava dizer que as almas dormem quando a dor vira rotina. E talvez seja isso que aconteceu com você. Você se acostumou com a dor, se acostumou com o medo, com a solidão, com o peso, com a oração que não sente. Mas eu te digo, a alma só dorme até ser acordada. E talvez o que você sente agora seja o primeiro movimento desse despertar. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora! Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Não espere pelo caos para buscar socorro. Não espere pelo luto para buscar consolo. Não espere pela queda para se lembrar de onde vem sua força, porque o que está por vir vai testar a fé de todos, e só quem estiver firmada na verdade vai suportar. Não com força humana, mas com a certeza de que foi avisado e ouviu. Você ainda consegue ouvir os sinos da igreja? Ou o barulho da cidade já os apagou? Ainda sente a presença de Deus nas pequenas coisas? Ou sua fé foi silenciada pelo barulho do mundo? Cuidado, porque a fé que não é alimentada morre, e uma alma morta em vida é o campo favorito para os que andam nas sombras. Você quer um milagre? Então se posicione. Deus não entrega promessas para quem não tem coragem de pedir com verdade. Ele vê o coração. E se o seu estiver quebrado, entregue a si mesmo, porque é com cacos que ele constrói templos. E talvez o que você precisa não é de resposta, é de direção. E essa direção está sendo mostrada aqui, agora. Converso agora. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua aula. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você já teve a sensação de que estava no lugar errado, na hora errada? Já sentiu uma presença pesada ao entrar em um ambiente? Já escutou uma voz chamando seu nome quando ninguém estava por perto? Essas experiências não são fruto da imaginação. Elas são pequenos choques espirituais. E quem vive isso sabe que o mundo visível é só metade da verdade. Agora pare por um segundo, respire e pergunte a si mesma: eu estou ouvindo o chamado? Se a resposta for sim, então algo novo está prestes a acontecer. Não será fácil, mas será necessário. Porque há dores que curam e há verdades que queimam antes de libertar. E talvez você esteja prestes a atravessar esse fogo. Mas se for com fé, nada vai te consumir. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio.
Você ainda tem tempo, mas não tem tempo para desperdiçar, porque os sinais estão por toda parte, nas doenças que não têm explicação, nas famílias que estão se desfazendo, no sade vazio que cresce, mesmo com tudo que o mundo oferece. É como se a alma gritasse: "Isso não me alimenta." E ela tem razão, porque só o espiritual preenche o que é eterno em você. E talvez tudo o que você está sentindo agora seja a confirmação de que está na direção certa. O peito apertado, as lágrimas que vieram sem aviso, o calafrio que te arrepiou mesmo no silêncio. Esses são os ecos da verdade, são toques do céu. E se você ouviu, então está pronta. Não para respostas, mas para ser transformada. Você continua aqui, e isso diz mais sobre sua alma do que você imagina. Porque muitos passam por essa mensagem e ignoram, como quem fecha a janela quando começa a chover. Mas você não. Você ficou. E talvez, no fundo, saiba que essa tempestade tem algo a te dizer. Porque há dores que nos seguem há anos, e a maioria das pessoas se acostuma. Mas quem tem sensibilidade espiritual sente que chegou a hora de parar de fugir. Chegou a hora de escutar. Quantas vezes você sentiu que tudo estava prestes a desabar e ninguém notava? Quantas noites você chorou sem barulho para não acordar ninguém? Quantas promessas você ouviu da boca de pessoas que te deixaram no momento em que você mais precisava? E mesmo assim, você permaneceu. Mas agora não dá mais para seguir do mesmo jeito, porque algo mudou. Algo está prestes a acontecer e você precisa estar preparada. Não ignore mais o que seu corpo está gritando. Aquela dor no peito que o médico não explica. A insônia que vai além de preocupações. A vontade de sumir sem ter para onde. O peso nas costas ao acordar. Isso não é só cansaço, é um alerta espiritual. E aqueles que ignoram o alerta perdem mais do que saúde. Perdem a alma. E perder a alma é diferente de morrer. É continuar viva, mas vazia. A alma grita quando o espírito está sendo sufocado. E quando isso acontece, os sintomas aparecem no corpo, nos relacionamentos, na vida financeira, no caos dentro de casa. Nada dá certo, nada se sustenta, porque você está tentando construir com as mãos o que só pode ser firmado com fé. E é aí que Padre Pio entra. Porque ele não aparece para os fortes, ele aparece para os quebrados, para os que choram escondido, para os que amam em silêncio. Agora, ouça com atenção. Há um ciclo que precisa ser quebrado, e talvez você seja a única da sua família que sente isso. Talvez ninguém mais veja. Talvez te chamem de exagerada, de fanática, de dramática. Mas você sabe. Algo em você sabe. E é por isso que você não pode se calar. É por isso que você precisa ficar até o final. Porque essa mensagem é só para quem sente o invisível. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário. Mas quem deixa para depois, perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Quantas coisas você deixou para amanhã e nunca fez? Quantos sinais ignorou esperando uma confirmação maior? Quantas vezes sentiu o impulso de rezar por alguém e não rezou? Esses momentos são como janelas. Se você não atravessa, elas se fecham. E o que vem depois é arrependimento. E o arrependimento espiritual é mais amargo do que qualquer dor física, porque ele se aloja na consciência e queima lentamente. Não pense que o tempo vai curar tudo. Não vai. O tempo apenas revela. E o que você não resolver agora vai se repetir.
em outras formas, com outras pessoas, mas com a mesma dor. Porque a vida espiritual não segue o tempo do relógio, ela segue o tempo da alma. E quando a alma está adoecida, nada prospera. Por isso você se sente assim, porque o que está morrendo não é sua esperança, é sua fé. E sem fé, tudo desaba. Padre Pio sabia que os últimos tempos não seriam marcados por guerras visíveis, mas por batalhas silenciosas dentro da mente e do coração. Ele dizia que as piores tormentas seriam travadas no escuro da alma, e que os demônios mais perigosos seriam aqueles que você não conseguiria ver, mas que estariam ali, sussurrando para você parar, para desistir, para se calar. E se você está lutando para continuar assistindo, é porque esses sussurros já começaram a te visitar. É porque há uma força que não quer que você ouça o que vem a seguir. Porque o que vem a seguir vai te despertar. Vai arrancar as mentiras que você contou para si mesma por anos. Vai mostrar que você não está louca, que você está sendo chamada. E o chamado é agora. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está energizando com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Talvez você sinta que está perdendo o controle, mas a verdade é que nunca teve. Você apenas acreditou que tinha. E agora que tudo está ruindo, percebe que sua força não é suficiente. Mas isso não é fraqueza, isso é preparação. Porque Deus nunca usa os inteiros, Ele usa os quebrados, os despedaçados, os desesperados. Porque só esses têm espaço dentro de si para o sagrado operar. Você não chegou até aqui por acaso. Há milhares de vídeos, conteúdos, distrações. Mas você foi trazida para cá. Algo te guiou. E agora que você está aqui, não fuja. Porque quem foge do sagrado corre em direção ao vazio. E o vazio cobra. Com noites mal dormidas, com crises de ansiedade, com doenças que não têm nome. E tudo isso é a alma implorando: olhe para mim. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Agora, olhe em volta. Quantas pessoas você conhece que já não acreditam em mais nada? Quantas vivem como zumbis, apenas repetindo os dias? Quantas estão presas em vícios, em relações tóxicas, em memórias que as destroem por dentro? Você poderia ser uma delas, mas não é. E sabe por quê? Porque ainda há algo em você que não se apagou. E isso é Deus. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos energéticos de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga Amém, que essa palavra floresça em mim. A maior prisão não é feita de grades, mas de mentiras que a gente acredita. E talvez a maior mentira que você ouviu foi: você não tem valor. Quantas vezes você engoliu isso calada? Quantas vezes achou que era invisível? Mas você nunca foi invisível para o céu. Você só estava sendo provada. Porque algumas bênçãos só vêm depois da dor. E agora, talvez você esteja prestes a recebê-la. Mas ela só virá se você escolher continuar. Não só nesse vídeo, mas na vida, na fé, na verdade. Você precisa decidir se vai ser mais uma alma cansada ou uma alma desperta. E para isso, não precisa ser perfeita, só precisa estar disposta. Porque o céu não exige perfeição, ele exige rendição.
No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Talvez sua história esteja marcada por decepções. Talvez sua fé já tenha sido quebrada por alguém que dizia acreditar em Deus, mas te machucou. Talvez você tenha se afastado da igreja, dos sacramentos, das orações, porque achou que ninguém te escutava. Mas hoje, alguém te escuta. Alguém está te chamando. E não é qualquer alguém. É alguém que sangrou por você. Padre Pio não veio para os santos. Ele veio para os que tropeçam, para os que não sabem mais o que sentir, para os que acreditam que tudo está perdido. E ele ainda repete a mesma frase como um eco nos corações. Não temas, o sofrimento de agora será a salvação de amanhã. Você vai permitir que essa mensagem te atravesse? Ou vai fingir que nada disso te tocou? Vai deixar que o orgulho espiritual te afaste daquilo que pode te curar? Ou vai fazer o que sua alma pede em silêncio há tanto tempo? Voltar. Voltar para a fé. Voltar para Deus. Voltar para você. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você continua aqui, e há algo profundamente espiritual nisso, porque permanecer, mesmo quando tudo dentro de você grita para sair, é um ato de fé que poucos entendem. E talvez seja justamente isso que esteja te diferenciando agora. A maioria fecha o vídeo quando começa a doer, mas você, mesmo sangrando por dentro, segue ouvindo. E isso é um sinal, não de fraqueza, mas de que sua alma está finalmente começando a despertar. Você se lembra da última vez que sentiu paz de verdade? Não aquela paz de um café quente ou de uma tarde tranquila, mas aquela paz profunda, a que preenche até os ossos, que faz o coração bater leve, sem culpa, sem medo, sem peso. Pois é, muita gente esqueceu como isso é, porque viver se tornou sobreviver, e orar se tornou repetir. E aí, sem perceber, as pessoas deixaram de sentir, e só sentir dor virou comum. Mas o céu não aceita que você viva uma vida comum quando foi criada para o eterno. Por isso, a dor aumentou. Por isso, tudo parece mais difícil, porque o espírito está sendo empurrado para cima, mesmo quando você insiste em continuar no fundo. E é por isso que está aqui, porque chegou a hora de subir. Mas subir custa. Custa deixar para trás o que te prende, custa encarar o que te machuca, custa dizer, sim, eu acredito, mesmo sem ver. Padre Pio dizia: quanto maior a escuridão, mais próximo está o milagre. E você talvez esteja no seu ponto mais escuro, no fundo do poço que ninguém vê, com um sorriso no rosto, mas uma tempestade no peito. Dormindo acompanhada, mas sentindo solidão. Rodeada de gente, mas completamente incompreendida. Não é loucura, é deserto. E todo deserto tem um propósito, mas você precisa atravessá-lo, não fugir, não ignorar, atravessar. Agora ouça, não é o mundo que está contra você, é o espiritual. E isso é mais sério do que parece. Porque o mal não ataca o que está morto, ele ataca o que ainda tem potencial. Por isso, você sente que está sendo sugada, que algo invisível está tentando tirar sua energia, sua fé, sua esperança. E se você não fizer nada agora, ele vai conseguir,
Porque o mal não pede licença, ele invade e só para quando é confrontado. Este livro, no primeiro comentário, não é comum, é um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. Você já teve a sensação de que algo ruim estava para acontecer e ninguém ao seu redor acreditava? Já teve pressentimentos que se confirmaram depois? Já sonhou com alguém chorando e no dia seguinte recebeu uma notícia triste? Isso não é coincidência, é sensibilidade espiritual. É o céu tentando te falar, mas em vez de ouvir, você se cala. Em vez de agir, você espera. E cada dia de espera é um risco maior. E não se trata só de você. Há pessoas conectadas à sua vida que estão sendo atingidas pela sua estagnação espiritual. Filhos, netos, amigos, todos eles sentem a ausência da sua luz. Porque quando você para, o mal avança. Não porque ele é mais forte, mas porque você está enfraquecendo, está se afastando. E o afastamento, quando se trata das coisas de Deus, custa caro, muito mais caro do que você imagina. E se neste momento alguma parte sua está querendo sair desse vídeo, é porque o mal já percebeu que você está prestes a despertar. E ele vai fazer de tudo para impedir. Vai te distrair, vai fazer seu celular travar, vai te lembrar da louça na pia, vai fazer alguém te chamar. Tudo para que você não ouça o que vem agora. Porque o que vem agora é decisivo e ele sabe disso e por isso está com medo. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Talvez você esteja esperando um milagre há anos. Mas o que ninguém te contou é que milagres não caem do céu como se fossem coincidências. Eles descem quando o coração está quebrado o suficiente para recebê-los. E o seu está. Porque há orações que só são ouvidas quando vêm do fundo do desespero. E há momentos que só são sagrados quando são atravessados de joelhos. Você está nesse momento agora. Não fuja dele. Não espere que alguém venha te salvar. A fé não é uma carona, é uma escolha. E a sua foi feita hoje, quando você decidiu continuar ouvindo. Quando ignorou todas as distrações para focar no que realmente importa. E por mais que pareça simples, isso mudou o mundo espiritual à sua volta. Você não imagina as cadeias que já começaram a se romper só porque você disse em silêncio: eu creio. Padre Pio não fazia milagres com as mãos, ele fazia com o espírito. Ele sentia o que as pessoas não falavam. Ele via o que ninguém queria enxergar. E é por isso que ele está tão presente aqui agora. Porque o seu silêncio gritou. A sua dor clamou. E o céu respondeu, e está respondendo agora mesmo, através dessas palavras, através desse chamado. Foca. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. Você já se perguntou por que continua viva? Depois de tantas quedas, tantas dores, tantas traições. Já pensou como ainda está de pé, mesmo sem saber como? Isso é prova de que há um propósito maior, algo que ainda precisa acontecer através de você, algo que o mal tentou impedir, mas não conseguiu, porque o que Deus sustenta, ninguém derruba. E ele ainda está te sustentando. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você.
Se você sente que essa mensagem está queimando por dentro, é porque ela foi feita para você. E você sabe disso, mesmo sem saber explicar, mesmo sem entender como. Você sabe. E esse saber é a fé começando a respirar de novo. Fé que estava sufocada, fé que foi ferida, mas fé que sobreviveu. E agora está se levantando dentro de você. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Você sente, mesmo que tente negar, você sente. Há algo dentro de você que está se mexendo, algo que já não permite mais que você finja a normalidade. Você acorda no meio da madrugada sem motivo, olha para o teto escuro e sente que algo te observa. Não é o vento, não é insônia, não é coincidência. É o invisível se aproximando. E quando o invisível começa a tocar sua realidade, é porque o tempo está se esgotando. Você não consegue mais sorrir como antes. As palavras saem, mas o sentimento não acompanha. Os dias parecem iguais. E as pessoas ao redor não enxergam o quanto você está afundando. E o mais cruel? Ninguém vai te estender a mão porque ninguém percebe. É um sofrimento silencioso que só a alma reconhece. É o tipo de dor que se mascara com café, com compromissos, com palavras vazias, mas ela continua ali, latejando. Essa dor silenciosa, essa angústia que ninguém vê, é a prova de que algo espiritual está acontecendo dentro de você. E quanto mais você ignora, mais ela agresse. O mal adora o silêncio. Ele se alimenta do que você finge que não sente. E é por isso que você precisa ouvir até o fim, porque se você parar agora, vai continuar perdida. E essa escuridão, ela vai crescer, vai tomar conta, vai sufocar até a última centelha da sua fé. Você acha que é coincidência estar ouvindo isso hoje? Não é. Há algo muito maior operando aqui. Uma força que te trouxe até este exato momento. Porque o que está por vir vai exigir mais do que você tem dado. Vai exigir fé de verdade. Coragem de verdade, confiança no invisível. E só quem está desperto espiritualmente vai suportar o que está vindo. Não estamos mais no tempo de brincar com a fé. Isso acabou. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades, pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Tem gente que está com a alma tão adoecida que já não sente mais nada, nem dor, nem esperança. É como se estivesse anestesiada. Mas a anestesia da alma é o passo antes da morte espiritual. E a morte da alma é pior que qualquer sofrimento físico, porque é uma prisão que você não vê. E a maioria das pessoas está presa, acorrentada, enganada, acreditando que vive, quando na verdade apenas existe. E você, quantas vezes já sentiu que não pertence mais a este mundo? Quantas vezes teve aquela sensação estranha de deslocamento, como se estivesse vivendo uma vida que não é sua? Isso é sinal. É a sua essência tentando te lembrar quem você realmente é. Porque, lá no fundo, você sabe. Sabe que nasceu para algo maior. Sabe que carrega uma missão. Mas o medo, a culpa, a rotina te fizeram esquecer. Padre Pio dizia que o maior pecado dos tempos finais seria o silêncio dos bons. E talvez o seu silêncio esteja matando sua fé pouco a pouco. Você se cala quando sente o impulso de falar de Deus.
Você hesita quando sente vontade de se ajoelhar. Você desvia o olhar quando os sinais aparecem. Mas o tempo da hesitação acabou. Agora é hora de decidir. Ou você vai ser uma luz no meio da escuridão, ou vai ser engolida por ela. E você sabe disso. Por isso está aqui. Por isso está com os olhos cheios. Por isso não consegue sair desse vídeo. Porque não é apenas um vídeo. É uma voz te chamando. E essa voz não é minha. É algo muito mais alto, muito mais profundo. É o sussurro do céu dizendo: volta, ainda dá tempo, mas não por muito. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. E você precisa saber: o mal que está se espalhando pelo mundo não tem aparência assustadora. Ele vem disfarçado de normalidade. Ele vem na forma de distração, de vício, de orgulho, de ego. Ele te convence de que não precisa agora, que ainda dá tempo depois, que tudo isso é exagero. Mas esse depois pode não chegar, e esse tempo já está acabando. Há mulheres, agora mesmo, perdendo tudo o que construíram ao longo da vida porque ignoraram os avisos. Perderam filhos para as drogas, maridos para o adultério, casas para a destruição emocional, fé para o desespero. Não por castigo, mas por negligência espiritual. Por não ouvir, por deixar para amanhã, por acreditar que o mal não os alcançaria. Mas ele alcança, e quando alcança, é devastador. Você precisa entender, sua alma é um campo de batalha. E o inimigo não dorme, ele não tem piedade. Ele vai usar tudo, suas lembranças, seus traumas, seus medos, sua história. Ele vai te fazer sentir indigno, impuro, fraco. Vai te convencer de que você não merece ajuda. E se você acreditar nisso, ele vence. Porque a maior vitória dele é quando você desiste de lutar. Mas você ainda pode reagir. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: amém, que essa palavra floresça em mim. Você ainda pode dizer não, ainda pode romper essas correntes, ainda pode quebrar esse ciclo, mas precisa agir agora. Precisa declarar com a boca o que sua alma já está gritando por dentro. Chega, basta, eu quero voltar. Voltar para Deus, voltar para si mesma. Voltar para a fé que você sentia quando era criança, quando o mundo ainda não tinha te endurecido, quando orar era natural, quando acreditar era simples. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você acha que está cansada do mundo? Não, você está cansada de não sentir Deus. Está exausta de carregar pesos que não são seus, de fingir que está tudo bem, de sorrir com a boca enquanto a alma sangra. E ele sabe disso. Ele viu cada lágrima que caiu no travesseiro enquanto todos dormiam. Ele viu cada vez que você quis desistir e não desistiu. Ele viu. E é por isso que agora ele está te chamando. Padre Pio avisou, agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Talvez você ache que ninguém se importa com você, que você é invisível, que sua dor não tem valor. Mas isso é mentira. Mentira que o mal plantou na sua mente.
Porque uma mulher que ainda acredita, que ainda busca, que ainda escuta a voz de Deus em meio ao barulho do mundo, essa mulher é temida pelas trevas. E é por isso que você está sendo tão atacada, porque sua luz, mesmo apagada, ainda incomoda o inferno. Não se iluda achando que vai encontrar paz fora de Deus. Não existe. O mundo pode te dar distrações, mas a paz verdadeira, essa só vem de cima. E você sente falta dela. Por isso tudo parece sem graça. Por isso você se irrita com facilidade. Por isso sente um vazio que nada preenche. Porque a paz foi retirada. E ela só volta quando você volta. Volta para o altar, volta para a presença, volta para o chamado. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você foi confiante, separada, não para viver no luxo, mas para interceder, para salvar, para proteger. Você tem dons que foram silenciados pelo medo, palavras que nunca disse, orações que nunca fez. E agora o céu está te empurrando para o lugar onde você devia estar desde o começo. E esse lugar é de guerra espiritual, de enfrentamento, de joelhos no chão e olhos no alto. Você chegou até aqui e isso significa uma coisa: algo dentro de você não quer mais viver no automático. Algo está pedindo socorro. Mas você precisa entender: quando a alma começa a gritar, ou você escuta, ou adoeça. E o que vem a seguir não é leve, porque a verdade nunca é confortável. Ela arde, ela expõe, ela mostra tudo aquilo que você tentou esconder, mas só ela pode curar. Então, prepare-se, porque você vai ser confrontada com aquilo que mais tem evitado: você mesma. Você já percebeu como o ambiente ao seu redor tem mudado? Como as pessoas estão mais frias, mais distantes, mais vazias? Não é só você que está sentindo, é o mundo inteiro. Há uma escuridão avançando, sutil, sorrateira, e quem não estiver espiritualmente desperta vai ser tragado, vai se perder, vai afundar, e talvez nem perceba, porque a maior estratégia do mal é essa: fazer com que a vítima acredite que está tudo bem. E é por isso que você sente essa pressão, essa opressão no peito, essa sensação constante de que algo ruim vai acontecer. Isso não é ansiedade, isso é sensibilidade espiritual. Você está percebendo que muita gente ainda não vê. Você está recebendo alertas. E se você não responder, o céu se cala. E quando o céu se cala, as consequências são: cede. Porque há sinais que não voltam. Você já viu como as tragédias chegam sem avisar? Um dia está tudo bem e no outro a vida vira de cabeça para baixo. Uma ligação muda tudo, um diagnóstico, uma perda, uma queda. E aí você pensa: por que não me preparei antes? Mas já é tarde, porque o mal não espera, e quando encontra uma brecha, entra e não sai fácil. Por isso, não brinque com a sua fé, não negligencie sua alma. Fogo, no comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: amém, que essa palavra floresça em mim. Agora, olhe para sua história. Quantas vezes você sobreviveu ao que era para te destruir? Quantas vezes Deus te segurou sem que você percebesse? Você caiu, mas não quebrou. Chorou, mas não perdeu a fé.
E agora, mesmo cansada, mesmo machucada, você está aqui. E isso prova que existe algo maior te guardando. Algo que o mundo não pode oferecer. Algo que vem de cima. Algo que está tentando, mais uma vez, te despertar. Você está se lembrando, não está? De como era sua fé antes da dor, de como você orava com confiança, de como acreditava em milagres. Mas a vida te quebrou, te calou, te endureceu. E agora sua alma grita por uma chance de voltar a ser o que era. E essa chance está acontecendo agora, neste exato instante. Não ignore, porque o tempo não espera. E a escuridão está mais próxima do que parece. Talvez você esteja convivendo com uma presença negativa dentro da própria casa. Objetos quebrando sem explicação, pesadelos frequentes, um peso no ar, vultos no canto dos olhos, frio sem vento. Tudo isso são manifestações de algo que precisa ser enfrentado espiritualmente. E você sabe, porque sente, porque sua alma está inquieta, porque o mal te marcou como alvo. Mas não se esqueça, alvo só é marcado quando há poder. E você tem poder, mesmo enfraquecida, mesmo ferida, porque sua fé, mesmo trincada, ainda é suficiente para mover o invisível. Mas só se você agir, só se você parar de duvidar, só se você tomar posse da verdade que está sendo revelada agora. Padre Pio dizia: Deus só revela os segredos do céu a quem tem coragem de enfrentar os segredos da própria alma. E você está pronta? Não espere! Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém! Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Talvez ninguém saiba, mas você tem enfrentado guerras que não se explicam. Dores que vêm de dentro, mas que doem no corpo. Solidão mesmo acompanhada. E às vezes vontade de sumir, vontade de dormir e não acordar. E é aqui que mora o perigo, quando o mal convence você de que é melhor desistir. Mas você não foi feita para morrer no meio do caminho. Há uma promessa esperando você chegar viva até o fim. Quantas vezes você se anulou para agradar os outros? Quantas vezes engoliu o choro para manter a paz? Quantas vezes deixou de ser você para caber na vida de alguém que nunca te enxergou de verdade? E agora você se perdeu. Mas Deus não te perdeu. Ele ainda está aí, esperando você se lembrar de quem é. Esperando você energética. Esperando você dizer, eu volto, eu acredito, eu estou aqui. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você precisa entender uma coisa: os ataques aumentam quando sua bênção está perto. E talvez seja por isso que você está sendo tão testada, porque o céu já decidiu te abençoar, mas o inferno decidiu impedir. E agora a decisão está nas suas mãos. Ou você se esconde da guerra, ou luta. Ou você se rende ao medo, ou ativa a fé. Não há meio termo. Ou você crê, ou cai. E se você está aqui ouvindo até agora, é porque ainda há uma parte sua que acredita. Uma parte pequena, talvez, mas viva. E essa parte é tudo o que Deus precisa. Um fio de fé, uma fresta de esperança, uma fagulha de coragem. Porque o Espírito Santo não precisa de muito, só precisa de uma porta aberta. E ele bate agora. Mas se você não abrir, ele não força. E isso é o que mais dói depois. Saber que você teve a chance.
Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. Talvez sua dor não seja visível, mas é real. Talvez ninguém te pergunte como você está, mas isso não significa que você está bem. Talvez ninguém te abrace há dias, mas isso não quer dizer que você não mereça amor. O céu está vendo. O céu está ouvindo. E o céu está agindo. Mas você precisa dar um passo. Precisa sair do lugar. Precisa responder ao chamado. Porque se você continuar onde está, vai afundar. E o que te afoga não é a dor, é o silêncio. É não ter com quem falar. É orar e não sentir resposta. É viver e não sentir vida. Mas hoje, isso pode mudar. Porque essa mensagem não veio à toa. Ela veio como socorro, como luz, como voz no deserto. E só não muda quem decide continuar ignorando. Mas quem decide ouvir, esse nunca mais será o mesmo. Ponto. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois, escreva: Deus é fiel, eu creio.